Olá a todos, para quem assistiu os outros vídeos, gostou do conteúdo e tá gostando do canal, se inscreva aqui, deixe a sua sugestão de tema, o seu comentário, a sua crítica, que isso me ajuda a crescer cada vez mais. Gente, ainda em comemoração ao Setembro Amarelo, o mês de valorização da vida, eu venho com um tema que com certeza nós passamos todos os dias por alguma situação, muitas vezes sem perceber, algumas vezes já consciente, mas com o tempo se torna mais difícil tomar alguma atitude para mudança, que é a autossabotagem. Com certeza, em algum momento da vida, você já se deparou com alguém que falou assim: ah, fulano se autossabota, ah, fulano se auto-boicota. Gente, isso é pura realidade. Então, o que seria essa autossabotagem? Todo ser humano, até por uma questão de sobrevivência, nós temos um índice, né, de medo, e isso faz parte, isso é importante para nossa sobrevivência. Por exemplo, se a gente vai nadar num local que a gente não conhece, não sabe a profundidade, então nós temos um certo medo, um certo receio que garante a nossa sobrevivência. Porém, quando esse medo ultrapassa os limites da sobrevivência, entra a questão da autossabotagem. É como se a gente se sentisse engessado, algemado, sem capacidade, sem condições de tomar iniciativa e de tomar as rédeas da nossa vida. Qual a origem da autossabotagem? Como que isso funciona na nossa vida? Então, muitas vezes a origem está na infância. É um mecanismo inconsciente que a gente passa a usar como mecanismo de defesa, mas isso passa a se tornar um modus operandi, um modo de vida, e com isso a gente passa a perder oportunidades, a gente passa a viver numa zona de conforto por medo de arriscar. O que a gente vê hoje são muitas pessoas vivendo como se fosse um palco, né? Um show, um espetáculo, um teatro. Então ela cria máscaras sociais de perfeição para se sentir aceito por essa sociedade, mas no íntimo dela, no inconsciente dela, existe uma essência que precisa ser colocada para fora, que precisa ser vivida, mas que a pessoa rejeita. E é nesse momento que acontece a autossabotagem. Existem 3 formas da pessoa se autossabotar. Primeiro, medo do ostracismo. Então, o que seria isso? É aquele medo de ser esquecido, o medo de não ser aceito, o medo de não se encaixar nas exigências da sociedade. Então, como eu falei, a pessoa cria máscaras sociais, ela cria falsas personalidades para se sentir aceito, mas a essência dela tá lá, não morreu. Aquilo que ela é de fato tá lá no inconsciente dela, e em algum momento aquilo vai ser trazido à tona. Gente, muitas vezes o que acontece? A pessoa ela cria uma falsa personalidade, né, uma máscara social, para se afastar da essência dela, para se afastar de quem realmente ela é. Só que aí fica uma lacuna nesse meio, há uma quebra. É onde acontece as psicopatologias, é onde a pessoa adoece, e aí aparece síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, muitas vezes até no extremo, né, crises psicóticas, a pessoa muitas vezes tem vontade de morrer, tentativa de suicídio, enfim. Então, sempre que nós sentimos ansiedade, medo, temos uma crise de ansiedade, crise de pânico, enfim, é como se fosse um grito da nossa essência, é como se fosse um grito do nosso inconsciente para que a gente acorde, para que a gente deixe de viver essa falsa personalidade, essa máscara social, e vá buscar ajuda para que a gente consiga viver quem realmente a gente é. A segunda forma de se auto-sabotar, medo de mudança. Sabe aquele negócio? Ah, tá ruim, mas tá bom, ruim com ele, pior sem ele. Então a pessoa, ela tá vivendo uma vida de aparências, ela está vivendo uma vida de falsa personalidade, de máscaras sociais, ela não gosta da vida que ela tá vivendo, tá fazendo mal pra ela, mas tá bom assim, e se eu mudar e piorar, não mexe no time que tá ganhando, sabe? Sabe aqueles ditados populares que a pessoa usa para justificar o medo de mudança? Ah, mas se eu mudar e piorar,
Gente, vamos lá. Se não tá bom, se alguma coisa em você não tá bom, é hora de mudar, né? A pessoa ela tá entrando num vício, a pessoa tá entrando em dívida, a pessoa tá criando inimizade no trabalho, tá com problema no relacionamento amoroso, tá com problema em família. Opa, é hora de ligar o alerta. Só que o medo da mudança, né? Por medo da mudança, ela vai se auto-sabotando. Então ela fica nessa vida, ela fica nesse ciclo vicioso, fazendo mal para ela, fazendo mal para os outros, né? Porque quem convive com ela também é atingido, só que ela não quer mudar, ela tá engessada naquela personalidade dela, naquela máscara social dela, e por medo de quebrar isso e descobrir quem realmente ela vai se auto-sabotando. Então, tem pessoas que passam uma vida de auto-sabotagem, uma vida sofrendo, uma vida repelindo pessoas. Não tem aquela pessoa que a gente fala, a fulana espalha a rodinha, né? Ela chega, todo mundo sai, e ela não percebe, e isso faz mal tanto para ela quanto para os outros. Gente, e aí ela começa a desenvolver ansiedade, fobias, medos, mas ela não quer mudar, ela quer. E a terceira forma de se auto-sabotar é o medo de se conhecer, o medo de buscar o autoconhecimento. Então, para ela é muito mais cômodo continuar do jeito que ela tá, sofrendo com ansiedade, sem dormir, comendo muito ou comendo muito pouco, emagrecendo, engordando, jogando, adquirindo dívidas, bebendo em excesso, usando drogas, porque é uma forma de se afastar de quem realmente ela é. Então, ela cria esses hábitos nocivos para ela, nocivo para quem está convivendo com ela. É como se fosse, eu já falei, os refúgios, né, as muletas, mas lá no íntimo tem alguém sofrendo, tem uma pessoa sofrendo, tem o inconsciente cheio de conteúdos que precisam vir à tona. Então, quando ela busca esses refúgios, ela está abafando a essência dela, está abafando esses conteúdos. E como que isso aparece? Na forma de doenças físicas, na forma de doenças psicológicas. Então, gente, vamos acordar. Você tá passando por um problema de ansiedade, já não consegue mais dormir, tá precisando comer em excesso, ou então não consegue comer, tá perdendo peso, tá precisando beber além da conta para poder se sentir feliz. Gente, alguma coisa não tá bem. Tá? Então alguma coisa não tá bem, precisa ser mudado. Então venho mais uma vez falar, a mudança depende de você, a mudança tá em você. Então a pessoa ela precisa, primeira coisa, é despertar, despertar. Buscar ajuda de um profissional, psicólogo, buscar ajuda de um psiquiatra. Porque fazendo a terapia com o psicólogo e muitas vezes tomando a medicação por um tempo, um tratamento, muitas vezes não precisa de medicamento, o médico vai indicar a terapia, a psicoterapia. Aos poucos ela vai conseguindo tirar essa armadura, quebrar essa casca, desengessar, tirar essas algemas e conhecer a sua essência. Conhecendo a sua essência, a pessoa começa a transformar isso, gente. Volta a trazer aquela analogia da cicatriz. Quando você não cura uma ferida emocional, é como se você só colocasse um band-aid e abafasse a ferida, ela tá aberta ali. Mas quando você busca psicoterapia, o psicólogo vai ajudar você a cicatrizar, a tratar essa ferida, e com o tempo isso vai se transformar numa cicatriz. Então você vai olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar do evento, mas não dói mais. Quando você busca ajuda, você está demonstrando um ato de coragem. Então você está tendo coragem de assumir que não está bem e que você quer mudar. Então, gente, o negócio é mudança, e a mudança está em você.